Muito bem-vindos ao canal do Instituto Antítese e mais um vídeo que iremos tratar, dessa vez de uma temática ou de uma questão filosófica de elevadíssima importância para a teologia e para a filosofia. Então nós queremos tratar aqui, certo? De um dualismo que foi ali proposto num nível, digamos, sintético pelo filósofo e teólogo católico romano São Tomás de Aquino, no século XIII, ok? E por que queremos tratar disso nessa oportunidade? Primeiro, o tomismo no Brasil, ele é de fato uma força filosófica muitíssimo importante e que em alguns anos já atrás tem ganho uma ascensão, certo? No interior do protestantismo. Então nós iremos analisar aqui essa questão com a finalidade de fazer a devida distinção entre o tomismo enquanto filosofia cristã e o pressuposicionalismo sob a filosofia da ideia cosmonômica fundada pelo holandês Herman Doiver, ok? Então nós queremos aqui fazer essa distinção para que as pessoas possam ter consciência de que a filosofia cristã ela não tem a sua expressão mais elevada, abrangente e definitiva no tomismo, ok? O tomismo é uma expressão do pensamento clássico com elementos cristãos, o que é algo muitíssimo diferente. E, para tanto, nós queremos aqui citar o posicionamento exposto em uma de suas aulas no seu canal do professor tomista Vitor Sales. O Vitor Sales ele é bem conhecido no YouTube, inclusive, e ele domina aí de forma bastante consistente e abrangente a filosofia e os temas tratados por Tomás de Aquino. Ele é um tomista, certo, de uma excelente capacidade retórica e analítica, e eu assisti a aula dele, e nesse assunto aqui, ele sustenta a posição histórica, não é? E essa posição histórica, ela conflita exatamente com a posição proposta pelo holandês Herman Doiver. Porque eu cito e escolhi o Herman Doiver, eu explico. Ele é um dos poucos filósofos cristãos em debate com o tomismo católico romano que leu todas as suas obras no latim, ok? O Doiver leu todas as obras do Tomás de Aquino no latim. Então é alguém que entendia profundamente do tomismo. E eu já adianto, ele não só leu, como ele produziu uma obra gigante, 2.000 páginas, acerca aí da diferenciação do tomismo e de sua filosofia, como ele a intitulou, Filosofia da Ideia Cosmonômica. Então ele escreveu Reforma e Escolasticismo na Filosofia, é o título da obra do Doiver. E eu vou deixar também alguns livros na descrição do vídeo como indicação mais precisa e consistente sobre esse ponto tratado aqui. O ponto é fé e razão, teologia e filosofia. Qual seria a relação entre ambas? E mais, quem estabeleceria, que autoridade estabeleceria essa relação? Bem, historicamente, a filosofia ela estabelece essa relação. A filosofia estabelece essa relação, porquanto ela vai fornecer
é todo o aparato teórico para a atividade teológica, certo? Então nós vamos abordar aqui essa questão muitíssimo importante, mesmo nos nossos dias. Então, antes disso, eu gostaria de pontuar algo importante aqui. Primeiro, quais foram algumas das influências do Tomás de Aquino? Não é importante isso aqui. À época, o Tomás de Aquino ele foi influenciado, ele foi discípulo, né, primeiramente, do Alberto Magno. O Alberto Magno ele foi um bispo da ordem dominicana, teólogo e filósofo, e que, quando idoso, recebeu o título de Magnus, ou Grande. E o Alberto Magno ele sustentava a razoabilidade, a plausibilidade, a compatibilidade de uma teologia mística, certo? E por que isso é importante? Porque ele sustentava que a teologia mística ela conduzia o intelecto, superando na ordem dos mistérios divinos, uma vez que a razão seria completamente inábil, incapaz e, digamos, totalmente obsoleta para um empreendimento dessa natureza. Ok? Então, o Alberto Magno ele foi uma influência permanente no Tomás de Aquino. Ele também vive no século XIII, vai falecer em 1280, né? Alemão, e ele escreveu também uma Suma Teológica bem vasta, ok? A Suma Teológica dele ficou incompleta. O outro que eu quero falar, que também influenciou Tomás de Aquino aqui, foi o cardeal bispo católico romano, filósofo e teólogo São Boaventura. Ele é italiano, né? E ele também escreveu uma Suma Teológica, ok? E também ele escreveu obras sobre teologia mística e aderiu à via mística para a investigação dos mistérios divinos. Então, essas influências, né, elas são permanentes no Tomás de Aquino. Muita gente, quando lê o Tomás de Aquino, não lê as influências mais importantes dele, o que é um erro, ao meu ver. Isso é importante, certo? Ao menos uma investigação das origens da teologia mística, o que é ainda melhor. Então, a teologia mística, nesse contexto, tem assim a sua fonte principal no neoplatonismo. O neoplatonismo. Plotino, Porfírio, Jâmblico, Damácio, etc, etc. E o neoplatonismo é uma filosofia clássica. E, portanto, como no nosso canal já explicamos o suficiente, para nós o pensamento clássico é o pensamento pagão, de natureza pagã e, portanto, anticristã. Ok, meus irmãos? Então isso deve ficar muito claro quando vocês acessarem os nossos materiais aqui, que nós sustentamos que o pensamento clássico é o pensamento pagão, ok? E que é um pensamento todo abrangente, consistente, riquíssimo e, sobretudo, de uma estética retórica muito singular, muito singular. E por isso o pensamento clássico ele é sempre destacado, ele é sempre destacado. Então não é apenas um tipo de cultura entre as demais culturas, não, mas é uma cultura hegemônica no mundo antigo, ok? Claro, eu não me refiro aqui a todo mundo antigo, obviamente, mas sobretudo no Ocidente, certo? E a outra influência importante do Tomás de Aquino é o Pseudo-Dionísio, Areopagita ou Areopagita, alguns falam, né? O Pseudo-Dionísio ele surge no século V ali e tem uma obra chamada dele Teologia Mística ou Introdução à Teologia Mística, não lembro agora exatamente, e que é bastante fino, é um livreto. Também os nomes divinos, certo? E
mais uma ou outra, caso não me falhe a memória, que tiveram um impacto singularmente profundo em toda a espiritualidade católico-romana para fora. Não é? Quer dizer, a teologia mística do Dionísio Areopagita, ela influencia todo o Ocidente. Okay? Então, é um autor fundamental. Inclusive, esses autores, o São Boaventura e o Alberto Magno, foram influenciados por ele também. E isso é digníssimo de nota quando formos estudar, examinar e, mais ainda, criticar a teologia tomista, certo? Tanto a teologia quanto a filosofia tomista, ok? Então, entraremos agora nos objetos aqui, propriamente da nossa pauta, fé e razão, ok? Fé e razão. Então, vamos falar do ponto de vista tomista. O que era razão, ou qual a definição de razão que o Tomás de Aquino ele propõe e aceita? Pois bem, a razão para Tomás de Aquino, ela era, certo, um instrumento dado por Deus ao homem. A fé, a mesma coisa. No entanto, a razão, quando houve a queda dos nossos pais, Adão e Eva, ela não sofreu as consequências todo abrangentes, definitivas e permanentes do pecado original. Isso por quê? Porque o Tomás de Aquino, consciente ou inconscientemente, adota uma antropologia clássica, onde a essência do homem é o intelecto. É um intelecto, certo? E isso sustentado pela crença dos filósofos antigos. Sendo assim, o intelecto é sumamente a esfera superior divina do homem. Okay? Então ele não é passível de corrupção. Sendo assim, o Tomás irá concluir que a razão natural é iluminada pela filosofia, ela não necessita da graça de Deus ou da fé, certo? Para elevar-se à compreensão de Deus. Por exemplo, para Tomás de Aquino, né, em suas 5 vias, uma das vias é a existência de Deus. Não é? A existência de Deus, o argumento ontológico, o argumento cosmológico, etc. Então, essa razão natural, ela pode, com seus próprios recursos cognitivos, perceptivos, argumentativos, defender e chegar à prova política da existência de Deus, ok? Então, isso é uma coisa que no pressuposicionalismo é algo completamente errôneo, radicalmente errôneo, de acordo com a própria Escritura Sagrada e não de acordo com a razão, ok? Não de acordo com a razão. Então, dando esse passo, o Tomás de Aquino ele vai legar definitivamente a autoridade para o catolicismo romano, qual seja a Escritura, mas não somente a Escritura, a razão e a tradição, ok? A razão no catolicismo romano, ela se manifesta no magistério da igreja. Então nós temos esse tripé de autoridade no catolicismo romano: a Escritura, a razão e a tradição, ok? Isso no protestantismo é corrigido, isso é eliminado, isso é combatido no protestantismo e, portanto, no pressuposicionalismo, que é
a corrente filosófica por excelência do protestantismo reformado, eliminará, certo? Então, no protestantismo, a única autoridade suprema para a fé e para a própria razão, certo? É as escrituras sagradas. Somente, ok? Eu vou repetir mais uma vez. Somente, ok? E isso, no decorrer do tempo, existem várias tentativas de refutar, derrubar, corroer, enfraquecer, certo? Os fundamentos da doutrina do solo escritura, e os papistas não obtiveram sucesso nessa empreitada, porque nós consideramos que a escritura ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e, portanto, possui status de absolutidade em tudo quanto está escrito nela, ok? Então, um protestante não contesta isso sob quaisquer circunstâncias e em qualquer esfera da sua existência, ok? Então, note aqui que ao elevar uma imunidade epistemológica para a razão, o Tomás de Aquino ele vai privilegiar a razão e criar o domínio, não é, da razão natural. Então, aqui no nosso mundo natural, temporal, somente a razão pode dirimir acerca da epistemologia, do significado, das relações, das ideias, da lógica, do sentido, enquanto que a fé ela pertence a uma esfera suprahistórica, supratemporal, ok? E isso, obviamente e claramente, é dualista e dialético, ok? Porque a razão pode se elevar a Deus, mas ao mesmo tempo, a fé pode complementar ou deve complementar a razão, não é? Quer dizer, socorrê-la em suas dúvidas desde fora. Como isso ocorre? Através da via mística. Quer dizer, a via mística seria aí o instrumento da fé para o cristão católico romano, ok? Então, essa implicação antropológica se arrastará até os nossos dias para a teologia e a filosofia tomista, ok? Enquanto que na teologia e filosofia protestante isso foi dirimido e foi perscrutado teologicamente até as suas últimas consequências, não é? E o protestante ele não sustenta esse dualismo de forma alguma. Por um outro lado, agora queremos abordar o que é a fé. O que é a fé para o Tomás de Aquino? Bem, a fé nada mais é do que uma virtude, um dom de Deus, certo? Que não possui funções racionais, porque ela é muito mais elevada. Ela é de uma ordem elevada, ela é de uma ordem onde a razão não pode penetrar, ou não possui qualquer, digamos, autoridade. E por isso a teologia para o Tomás de Aquino ela é superior. Ela é superior. Onde a filosofia contradiz a teologia deve prevalecer. Entende? E isso é um problema muito, muito sério. Muito sério, porque a fé, ela simplesmente conduziria aí o aspecto, digamos, espiritual externo do homem cristão, enquanto que o aspecto interno epistemológico ele é regido pela razão natural, certo? Pela razão natural. Então isso é um assunto extremamente denso e todo abrangente, cuja finalidade em abordá-lo é exatamente fornecer para os meus irmãos protestantes ferramentas mais acessíveis, claras e, digamos, com um alcance teórico específico para tratar o assunto
que não é um assunto tratado, digamos, com frequência e com maior atenção e, digamos, certeza filosófica no nosso círculo, ok? Vamos citar aqui o Duyvent para vocês terem aqui uma perspectiva mais ainda objetiva dessa questão. O que o Duyvent falou é sobre Tomás de Aquino. E aqui ainda, só para concluir a questão aqui da fé, irmãos, a fé para Tomás de Aquino, ela não conteria o aspecto da notícia, ou notitia no latim, nem o aspecto do assensus, ou assentimento, certo? O que prevalece na definição de fé de Tomás de Aquino é a pura confiança, certo? É a pura confiança. Então a fé é uma confiança. A fé, ela não exige o que para Agostinho era necessário, né? Quer dizer, o crer para entender. Não é porque a razão, para Tomás de Aquino, ela não sofre os efeitos deletérios noéticos da queda, ok? Então, leiamos aqui na página 164 o que o Duyvent vai falar aqui do Tomás de Aquino. Está escrito assim: em todo caso, a visão de Tomás sobre a relação entre teologia cristã e filosofia difere, em princípio, daquela de Agostinho. Tomás já não identifica a teologia com a filosofia cristã. A questão de uma filosofia cristã não existe mais. A filosofia é aceita como uma ciência autônoma, incluindo uma teologia filosófica ou natural que se refere apenas à luz natural da razão. A filosofia tomista é o sistema aristotélico em alguns pontos elaborados de uma forma original e mesclada com ideias agostinianas, neoplatônicas e estoicas. Então note a contundência e seriedade da explicação do Duyvent quanto aos elementos formativos do tomismo. O elemento cristão, agostinianos, ok? E dois elementos pagãos muito importantes. Aliás, três, não é? O neoplatonismo, o estoicismo e o aristotelismo, ok? Então, note o seguinte: quando o Tomás se serve de ideias neoplatônicas para a formulação de sua filosofia, certo? A via mística está incluída necessariamente, porque o neoplatonismo ele ascende, certo? A via mística em sua própria natureza, Tanto é, e isso é um outro assunto, apenas para direcioná-los, que haverá um debate acadêmico muito abrangente e eminente no século XX acerca da interpretação ortodoxa do platonismo. Se o Platão, de fato, ele era dualista ou se ele era monista, ali na escola de Tübingen, na Alemanha, ok? E o Giovanni Reale vai escrever um livro, né, enorme sobre esse assunto, por exemplo, em que o platonismo ele é investigado acerca dessa questão. Quer dizer, o platonismo ele não era nessa visão um empreendimento racionalista ou da ordem do puramente racional, não é? Mas da ordem do supradiscursivo. Eu já tratei aqui no outro vídeo também essa questão, apenas para direcioná-los novamente, né? Então, dito isso, o Duyvent vai estabelecer que no tomismo o elemento cristão ele sofre aí uma marginalização, porque o Tomás ele vai divergir do Agostinho
quanto à necessidade de uma filosofia cristã, o Tomás simplesmente vai manter que a filosofia ela é e deve ser neoplatônica, aristotélica, estoica, etc. Certo? Que é as três grandes tradições permanentes, formativas do tomismo, né? As três maiores, por assim dizer. Então, isso é um problema muito sério, porque o cristianismo, então, seria devedor tributário do pensamento clássico para todo o sempre. E o Deuber, ele vai romper com isso. Ele vai na direção oposta do Tomás e vai dizer que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Acerca dessa questão dualista entre fé e razão, nós vemos claramente ali no texto de São Mateus capítulo 11, verso 25, onde o próprio Cristo afirma, abre aspas, graças te dou, Senhor, do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste às criancinhas, porque assim te aprove, ó Pai. Fecha aspas. As coisas que Cristo está falando aqui é exatamente as coisas pertencentes ao reino de Deus. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6, 7, não é na verdade até o 10, mas apenas para citar 2, ele vai falar, abre aspas, ele diz o seguinte, que, deixa eu só lembrar aqui do verso, né? Ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual desde todos os séculos Deus preordenou para a nossa glória, certo? E no verso 10, fecha aspas, no verso 10, abre aspas, mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, fecha aspas. Paulo fala que o agente epistemológico ele é revelador da sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então note aqui que existe uma filosofia revelacional extremamente profunda no cristianismo protestante. No cristianismo protestante. Então, no cristianismo protestante, a filosofia não cristã, ela não possui qualquer autoridade para nos elevar e para nos guiar para a teologia. Isso é um erro histórico gravíssimo, elevadíssimo, e de uma sutileza especificamente invisível. De tal monta é esse problema, ok? Aqui também nós queremos, para encerrar a questão, ver aqui o que o Vitor ele fala no vídeo, né? Ele diz no seu vídeo aqui o seguinte, apenas para me lembrar aqui, né? Ele fala que o Tomás ele vai assentar a suma teológica em argumentos bíblicos, entendeu? Ele usa a escritura, certo? Mas que, para essa compreensão escriturísticas, ela deve passar pelo tribunal da razão, ou seja, a razão natural, ok? E nós já tratamos disso aqui, né? Uma outra afirmação dele, ele diz o seguinte, que Tomás, na Suma Teológica, irá tratar todos os problemas da teologia. E isso é verdade, porque o Tomás não tratou desse problema que eu estou tratando agora, nesse vídeo em específico, de uma forma mais, digamos, assertiva e consistente, no que tange ao problema da filosofia, a sua relação com a teologia. Nós vimos aqui que o Tomás, ele deixa a filosofia na mão dos gregos. Então ele não tratou de todos os problemas. E mais ainda, ele não tratou de um problema de singular importância, que é a relação da teologia com a filosofia. E também ele vai dizer aqui,
que a Suma Teológica é uma obra ímpar sob todos os aspectos na história, o Vitor Salles. Né? E eu não digo isso. Eu digo que a Suma Teológica é apenas uma entre as maiores, ok? Porque, inclusive, o Alberto Magno ele escreveu uma Suma, o São Boaventura também escreveu uma Suma Teológica, e a Suma do Tomás e também a do Alberto Magno, elas estão incompletas, não foram concluídas, ok? Então é digno de nota isso daqui, né? E também, fora a Idade Média, foi produzida, por exemplo, as Institutas de João Calvino, que, em certo sentido, é uma Suma Teológica, só que muito mais sistematizada, né? Muito mais voltada, eu diria, a rigor para a teologia. Então, é uma obra essencialmente teológica e não filosófica. O Calvino ele não bebe do cânon filosófico grego para o entendimento bíblico, teológico e exegético. E, portanto, a reforma foi possível exatamente por isso, por separar o pensamento clássico do pensamento bíblico. Certo? Então, isso é um contraponto importante aqui. Mais um outro ponto sim, ainda elencando, além da obra do Calvino, Os Estudos da Religião Cristã, nós temos também a Dogmática Reformada do Bavinck, que é uma obra sobre todos os aspectos, toda abrangente, consistente e imprescindível para a compreensão específica da teologia reformada, que foi escrita há 108 anos atrás, né, em 1908. Temos também uma outra obra aí de vasto fôlego, que é a do François Turretin, um calvinista aí do século XVIII, e escreveu Compêndio de Teologia Apologética. A obra possui 8.000 páginas. 8.000 páginas, muito mais aí do que a do Tomás de Aquino. Não é? Então, a Suma Teológica não é uma obra ímpar na história da teologia. Okay? Então, protestantes escreveram obras aí já numa nova ótica dessa relação da teologia com a filosofia. Por exemplo, a do Hermann Bavinck. A do Hermann Bavinck já é uma obra sob a diretoria da filosofia calvinista pressuposicionalista, ok? E aqui, para nós encerrarmos, o Vitor vai afirmar o seguinte, que o misticismo é necessário para conhecer o que a razão não pode. Então também nós já tratamos aqui, apenas para salientar mais uma vez, que o misticismo, para o Tomás de Aquino, era um instrumento epistemológico. E, no entanto, na tradição grega, não era. Veja, a via ascética mística era exatamente a via da sabedoria contemplativa, onde a razão ela não possuía qualquer autoridade. Não possuía qualquer autoridade. A razão, no ato ascético contemplativo místico, ela era plenamente passiva. Plenamente passiva. Então, era um instrumento para comunhão, não é? Do objeto contemplado. No caso, aqui é Deus, né? Que não é um objeto, obviamente, da filosofia. Isso no entender neoplatônico, né? Ou seja, Deus no neoplatonismo. O Deus neoplatônico, obviamente, não é o Deus cristão em nenhum aspecto, ok? Não é o Deus cristão, não é? Na realidade, eles entendem Deus como o divino. Então, existe aí um politeísmo dominante, ok? E uma última questão é o seguinte: o Vitor diz que o protestantismo ele é fideísta. Ele diz que o protestantismo é fideísta porque ele mantém, certo? Digamos, essa inércia no que tange à filosofia, não é mesmo? Mas, professor Vitor, eu pergunto ao senhor, se o senhor já leu a obra, por exemplo, do Cornelius Van Til, né? Tem uma obra muito importante que um amigo meu, o Gabriel, ele cita, inclusive também o outro amigo meu, Vitor, a qual eu não li ainda, mas é muito importante a obra, que é A Christian Theory of Knowledge, certo? Do Cornelius Van Til, um filósofo calvinista, pressuposicionalista, me perdoem, do século XX. Uma outra obra dele importante também é do Cornelius Van Til,
que temos, pelo menos aqui em português, né? Que é o Pastor Reformado e o Pensamento Moderno. Pergunto se o senhor leu aí No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, do holandês Herman Doiver, que é, na minha opinião, em português, a obra definitiva que vai obter uma crítica devastadora ao tomismo. Então eu pergunto se o senhor leu essas obras. Claro, dentre outros filósofos também. Por exemplo, o Gordon Clark, o Cole Henry, o Greg Bunsen e outros aqui que temos também em português, né? O Roy Clauser. Então nós temos assim uma constelação de filósofos pressuposicionalistas no Brasil atualmente, e que é suficiente para dirimir essas questões acerca do tomismo. Então a sobrevida histórica do tomismo se deve muito mais à questão dos jesuítas do que a sua, digamos, capacidade intelectual em debater com a modernidade, né? Então o tomismo ele se retira do campo de batalha intelectual em relação à modernidade. Os jesuítas, que trazem alguns elementos adicionais para o tomismo, né? O que vai ficar conhecido aí como neo-escolasticismo, na pessoa, por exemplo, do Pedro Canísios, do Melchior Canus e outros. Né? São bastante filósofos. Né? Então, o pressuposicionalismo ele nasce já com um embate todo abrangente à modernidade. Então, a filosofia calvinista, pressuposicionalista, ela vai contra a modernidade, essencialmente contra a modernidade, pelo fato de que ela é reformada, ela tem sua orientação teológica em Calvino e não no pensamento clássico, porque o pensamento clássico ele também possui uma teologia como sua mestra superior, certo? E a filosofia clássica é consequência dessa teologia. Então, no mais, esse vídeo aqui ele foi endereçado estritamente para os tomistas no Brasil e para os pressuposicionalistas reformados, ok? Então não foi um vídeo com a intenção de uma explicação mais, digamos, popular, digerível, ok? Mas um vídeo assim estritamente apologético, filosófico, ok, irmãos? Então, no mais, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem para nos ajudar aqui, não é, nesse trabalho, que é um trabalho assim muito solitário no que concerne principalmente a divulgação do cânon filosófico reformado no nosso país, onde a filosofia reformada ela é simplesmente subestimada e considerada em sua maioria como algo assim fragmentado, novo e incapaz dos grandes debates, quando na realidade o Doiver ele escreveu 200 obras, fora artigos, fora cartas e assim por diante, aulas que foram gravadas dele acerca da filosofia reformada, ok? Então que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela vossa aí cooperação no nosso canal, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.